Gisele não, a Poliana, ela deu a orientações, né? Aham. Aí eu estive vendo lá, está bem dentro daquilo que a gente respondeu. Ah, tomara. Não sei como é que vai ficar a nota, né? Assim, eu lembro que a segunda questão que eu falei sobre GP10 foi, ó, na primeira, que era a faculdade. Espera aí que eu tô... É o seu link está caindo ou meu fone que está descarregando? A mensagem aparecendo toda hora falando aqui no ouvido. Eu estou tentando compartilhar a tela aqui. Eu acho que o problema é da minha internet. Olha que eu já troquei já troquei o tipo de internet, a velocidade dela, mas ela dá problema no Google, no Google. Uhum. Não sei se é muito pesado esse aplicativo que. Jesus. Olha, eu vou ler para você um estudo dirigido e esse estudo dirigido tem uma explicação bem parecida com aquela questão de no self e low self, que é o seguinte, já está gravando, eu vou falar. Nós temos células que fazem o padrão de reconhecimento, que fazem o PRR, certo? Essas células identificam se uma célula do nosso corpo é nossa mesmo, que está no nosso corpo é nossa mesmo, ou se ela é um patógeno. Correto? Então, é necessário um padrão de reconhecimento. Geralmente, são linfócitos que reconhecem, né? São células da série branca que reconhecem. Essas células passam como aquele exemplo que eu dei na scanner. Ele identifica todos os padrões moleculares da superfície das células e, com isso, ele identifica se você tem a capacidade de gerar alguma doença ou se aquela célula é normal. Porém, existe um erro. Isso acontece nos genes range 1 e range 2. Esses genes eles são responsáveis pela diversidade dos linfócitos T e B. Quando acontece esse erro, ele não reconhece a célula como sendo humana. E isso faz com que a pessoa desenvolva algumas doenças imunológicas, autoimunes. Sabe o que é doença autoimune? Sabe, eu sei, não estou lembrando agora. Tá. Olha só, já ouviu falar em artrite, ELA, já ouviu falar em artrose? Sim, Já ouviu falar nisso tudo? já. Então, essas células que fazem parte desses grupos de músculos ou de ossos são atacadas pelo próprio sistema imunológico. No caso do ELA, tem outros nomes, que é uma doença que o Stephen Hawking tem, que os músculos são atacados pelo sistema imunológico, ao invés de ficar rígido, ele fica frouxo. Então, isso dificulta até a fala, a respiração. Isso é um erro genético que a nossa célula não identifica a nossa célula humana como nossa. Ele acaba desenvolvendo resposta imunológica contra o nosso próprio corpo. Isso é um erro. Basicamente, se cair isso na prova, range 1 e range 2, na transcrição desses genes. Então, esses genes não transcritos corretamente impedem que o nosso corpo identifique as células como nossa e começa a despertar resposta imune contra as nossas próprias células, até chegar às células NK, que destroem essas células com erro genético e evita esse tipo de problema. Ok. Depois eu vou pegar para você e lá na apostila tem uma explicação sobre isso. Não lembro exatamente o capítulo direitinho, a pergunta, a página, mas eu sei que tem. Olha só, você sabe as barreiras da imunidade inata? A rede comunitária, É. que é a pesquisa na pele.
Isso, anatômica, fisicoquímica, endocítica e inflamatória. Anatômica é a pele e as mucosas. A pele impede que a bactéria, o vírus, qualquer micróbio entre no nosso corpo, e essa pele não é simplesmente uma barreira qualquer. Ela tem substâncias químicas que reagem contra essas bactérias e controlam a reprodução dessas bactérias. Nosso corpo tem um monte de veios, né? Um monte de tracinho, assim, quadradinho, triangulinho, na nossa pele, que esses veios, eles têm várias bactérias. Só que o pH dessa parede, da externa da pele, controla a reprodução da bactéria. Só quando acontece um corte é que há um descontrole, porque dentro do nosso corpo, o controle é diferente do controle externo. Então, aí a bactéria que está na pele, se entrar por meio de um corte, pode causar infecção. Enquanto ela estiver na pele, não causa. Barreira físico-química. Olha só, quando o primeiro sinal de infecção que a gente identifica é a febre. É lógico que quando você se corta, você vê um inchaço, porque naquela região há um aumento de células de defesa, acontece a diapedese. Lembra o que é diapedese? Me fala o que é diapedese. Isso, muito bem. É a migração de células de defesa para o local da infecção. A maioria é o neutrófilo que faz isso. Muito bem. Só que quando há um aumento, só que para que essas células cheguem ao local da infecção, precisa ter uma reação antes. A gente tem TNF e FN, interferon gama, que é uma substância química, uma citocina, na verdade, que ela desacelera o metabolismo e tenta matar, vamos dizer assim, o micróbio de fome, porque ele desacelera o metabolismo celular e não deixa o micróbio reproduzir aquela célula. E isso faz com que a pessoa tenha febre, justamente porque alguns micróbios não sobrevivem a uma temperatura acima de 37, que é o nosso pH, nossa temperatura ótima. Se você ficar com 38, 39, a célula não consegue, no caso a partícula microscópica, não consegue se reproduzir. Aí você acaba, se você ficar em torno de 1 a 2 dias com febre, você tem efeitos graves, mas em compensação o micróbio não consegue se reproduzir. Barreira endocítica são células com capacidade de fagocitar os patógenos. Células com capacidade de internalizar moléculas ou matérias particuladas ou micro-organismos. Alguns venenos são líquidos. E algumas células específicas conseguem realizar pinocitose. Elas ingerem aquele veneno, inativam a toxina do veneno e você não morre. Barreira inflamatória é um processo inflamatório que é deflagrado em situações de injúria tecidual. Quando você corta o pé ou qualquer parte do corpo, pode desencaminhar entrada de bactérias ou só o fato do corpo estar cortado já também gera infecção. Irá trazer ao local da inflamação moléculas com atividades antimicrobicidas, proteínas do sistema complemento, por exemplo, bem como células com capacidade fagocítica, isso é, aquelas com capacidade de realizar fagocitose. A barreira inflamatória ela é muito bem ativada pelo sistema complemento. O sistema complemento é uma estratégia para fortalecer a imunidade inata e adaptativa, ou adquirida. Porque essas células podem ter fraquezas, elas podem ser destruídas pelo patógeno. O patógeno pode achar uma forma de se reproduzir usando o maquinário celular dessas células. Mas o sistema complemento é um conjunto de moléculas
que destrói um patógeno, não deixa o patógeno se reproduzir. Tá? Espera aí que eu não estou te entendendo. Repete, por favor. Repete, por favor, Leda. Leda? Oi, tá escutando? Agora sim, pode falar. Nossa, tá muito baixinho. A minha voz está baixinha? Tá, muito baixo. Então tá, eu vou tentar, eu botei no máximo do fone. Vou tentar falar mais alto. Melhorou agora? Espera aí. É o meu fone que descarregou. Esther, tá baixinho, porque o meu fone descarregou. Ah, sim, agora eu estou te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Não, eu escuto você baixinho, mas eu vou escutar. Repete a sua dúvida, por favor. Não, é assim, eu estava falando que a gente estava falando da imunidade adquirida, é a mesma que é adaptativa, não é isso? Só a mesma? Não, não é a mesma, não. Hã? Não é a mesma, não. Ah, não? Olha só, uma coisa que é importante você saber. A imunidade inata acontece com todos os mamíferos e aves. Adaptativa somente com mamíferos. O conjunto de células que atuam em uma não é o mesmo que atuam na outra. A imunidade inata são conjunto de reações que atacam o micróbio logo assim que ele entra no nosso corpo. Isso é uma coisa que a gente tem desde nascença. Só que depois de 3 dias, se o nosso corpo não conseguir vencer essa infecção, é ativada a imunidade adquirida. O que é isso? É um conjunto de células que aprendem a destruir o patógeno e gravam essa informação. Para quê? Porque se você entrar em contato com esse patógeno novamente, ele já sabe quais moléculas ele é frágil, a quais moléculas ele é frágil e quais células têm uma potencial de destruir esse patógeno. As células que atuam na imunidade inata, célula NK, macrófago, neutrófilo e células dendríticas. As células que atuam na imunidade adaptativa são linfócitos B, T e as outras células da série branca, eosinófilo, basófilo, etc, etc, etc. Aqui nesse textozinho que eu estou lendo aqui, que você deve estar vendo, você vai ver mais ou menos. Olha só, imunidade adaptativa, conjunto de reações em que vertebrados superiores passam a compor a resposta imune. Vertebrados superiores. Olha só, tanto as aves quanto os mamíferos possuem imunidade inata e adaptativa. Só que a diversidade das células dos mamíferos é maior do que nas aves. Imunidade inata é o conjunto de barreiras naturais e de elementos celulares e moleculares que já estão estabelecidos ou que passam a compor um mecanismo de resposta imune, que imediatamente se inicia logo no primeiro momento em que o organismo é invadido por um agente estranho em que é infectado. Se cair na prova uma questão seguinte, Leda, estava andando descalço no quintal e sofreu um corte. Primeiro, o pé da Leda, no local onde ela sofreu o corte, ficou inchado e dolorido, e vermelho e quente. Saiu pus, mas depois de 3 dias ela desenvolveu febre. E depois de 5 dias, ela melhorou. O que aconteceu? Primeiro, a Leda provavelmente já tomou a vacina antitetânica. Já tomou? Já. Tá. Que vergonha. A minha tomei em 2010, tem que tomar de novo. Mas é difícil de achar um local que aplique essa vacina. E geralmente a mulher toma quando está grávida. Eu não estou grávida, mas eu quero tomar para, se eu me machucar ou qualquer outro assunto, o que Eu acontecer. tomei já 3 doses.
Hã? Eu tomei 3 doses. Eu também. No dia que eu tomei, também eram, acho que eram 2 doses, aí fiz o exame e já tinha virado o metabolismo para Eu tomei 3 doses, depois, quando completou 10 anos, eu tomei uma dose de reforço. Eu tenho que tomar essa dose aí. Mas no caso, eu tenho que fazer de novo, porque já tem 14 anos que eu tomei essa vacina. Então, enfim, Tá. vamos lá. Eu acho que tem que tomar tudo de novo, tenho certeza. Eu acho que tem que fazer um teste sorológico para ver se no meu corpo a imunidade ainda está ativa. Eu acho que está assim, porque esse ano eu cortei o pé, eu estava andando no meu quintal de chinelo, olha só. Na minha casa tem hora pro nobis. Então, hora pro nobis tem espinho, né? Então, ele picou o meu pé, inchou, 2 dias depois já estava ótimo. Então, é sinal de que meu corpo ainda está com a imunidade da vacina. Isso também é importante falar, porque a vacina, às vezes, eles dizem que dura 10 anos, mas pode durar mais de 10 anos. Voltando aqui à questão. Nos 2 ou 3 primeiros dias, a imunidade adquirida, a inata, vai atuar com todos os seus conjuntos de células, tentando destruir o patógeno, e as suas barreiras físico-químicas geram febre e geram citocinas para impedir que esse patógeno se reproduza. Beleza. Depois disso, entra a imunidade adaptativa, que são células que ou aprenderam a destruir o patógeno com a vacina, ou já têm um reforço do sistema complemento. Esse sistema complemento potencializa a ação antimicrobicida da célula. Então, nesse caso, depois de 5 dias, mais ou menos, o patógeno não consegue mais se reproduzir e ele morre. E você fica feliz e contente, curado. É isso que você vai ter que responder na prova. Você vai responder que a imunidade inata ataca dos 2 ou 3 primeiros dias e depois de 3 dias vem a imunidade adquirida com um conjunto de células que primeiro produzem a febre para que o metabolismo do patógeno... qual conjunto de células? São várias células, mas você vai precisar citar interferon, que é uma citocina que atua no sistema imunológico, aumentando a função, sendo sinalizado, carreador de sinalizador celular. E esse sinalizador celular atrai as células de defesa para o local da infecção. E essa sinalização faz com que a célula de defesa fagocite o patógeno e faça a diapedese para a região do linfonodo. No linfonodo, esse patógeno é destruído. Essa parte aqui eu não vou colocar, porque a gente já colocou, já falou. Isso aqui é importante. Memória imunológica. Espera aí. No que consiste a memória imunológica? Descreva sua resposta envolvendo o primeiro e segundo conjunto de antígenos. A memória imunológica é quando você ativa o linfócito T e B. Como que isso ocorre? Lembra que eu falei que você cortou o pé? Quando você cortou o pé, espero que isso não aconteça, seja só um exemplo. Quando você cortou o pé, as células da imunidade inata entraram em contato com aquele patógeno, não conseguiram destruir e entrou as células de imunidade adaptativa. Principalmente linfócito B e T, eles têm um sistema de reconhecimento do patógeno. Quando ele começa a destruir aquele patógeno, ele faz a fagocitose dentro do seu corpo celular, ele desmonta o linfócito T e o linfócito B, desmontam a estrutura molecular do patógeno e o MHC de classe 2 que está lá dentro, junto com o MHC de classe 1, que foi introduzido com a fagocitose, aprendem a reconhecer esse patógeno. Então, esse MHC de classe 1 vai migrar novamente para a parte externa da célula para ativar o sinal. Então, essa célula se torna APC, célula apresentadora de antígeno. Por que isso? O antígeno é uma toxina que o patógeno passa para a célula.
Mas se essa célula tem esse MHC, ela tem um garfinho que se liga ao patógeno e inicia o processo de destruição do mesmo. Quando ele faz isso, essa célula, quando o patógeno é fagocitado, na segunda vez, ou seja, depois que a célula já apresentou antígeno, ela aprendeu, ou seja, ela teve memória imunológica para destruir esse patógeno. E assim ela consegue destruir o patógeno, nos mantendo saudáveis. Jesus Cristo. Ó, eu vou colocar uma coisa que parece idiota, mas Ah, ajudou muitos alunos do período passado. Tem um desenho bem antigo, Sistemas do Corpo. É muito legal que fala, e também tem uma série no Netflix, eu não sei se está ainda ativa, mas eu aprendi isso na época. Eu fiz imuno em 2017, 2018. Cell at Work, na Netflix. Quando vocês assistirem Cell at Work na Netflix e Sistemas do Corpo no YouTube, vocês vão entender, por meio de desenhos, como funciona a célula de defesa. E os desenhos são rapidinho, acho que de 15 a 20 minutos. Parece uma aula de imunologia. É tudo desenho, mas você vai entender como funciona no corpo. é Ao legal. final Hã? É legal, porque a gente aprende rápido. Porque você vendo, visualizando, fica mais fácil. Quando você vê o desenho, você vai entender todo o conjunto de células, como ela atua, como ela faz. O macrófago é muito engraçado, que é uma célula gordona, grande, que abre uma boca enorme para fazer fagocitose. Aí você vai lembrar da AD. Você vai lembrar da AD e você vai entender como que acontece o sistema. Cite Ok. quais células do sistema imune são pertencentes à imunidade inata e quais pertencem à imunidade adaptativa. Essa questão é importante porque eles fazem cruzadinhas, ou correto e falso e verdadeiro com esse tipo de questão. Olha só. Uhum. Células do sistema imune inato são monócitos que se diferenciam em macrófagos e os PMNs, polimorfonucleados, que são as células NKs. Esse PMN são padrão molecular que identifica a célula que deve ser destruída, que são os PRRs também. Os basófilos, eosinófilos, neutrófilos e as plaquetas. Os receptores dessas células são do tipo padrão de reconhecimento, tá vendo? O PRS. Essas células aqui, o basófilo, eosinófilo, neutrófilo, tá bem destacadinho em amarelo, que reconhece, desculpa, que reconhece padrão molecular. Elas é que tem aquele scanner, que eu sempre dou o exemplo do mercado, né? Você vai no mercado, passa o scanner no código de barra e o sistema do mercado já identifica o preço. Então, o basófilo, eosinófilo, neutrófilo tem um scanner que identifica se a célula é humana ou não. Então, esse scanner é que dá erro quando você tem uma doença autodegenerativa. No self to self, tá? Uhum. As células que conectam o sistema imune inato e adaptativo. APC, célula T auxiliar. Essa célula T auxiliar ela se diferencia em T, H, T-help, que ajudam, né? Uhum. Nelas inclui células dendríticas e os macrófagos. T-help são células que ajudam o T. Um aspecto característico da APC é a expressão de uma molécula na superfície codificada por genes do complexo maior de histocompatibilidade, MHC. Linfócito B, MHC não é célula, é uma estrutura que tem na célula. MHC1 e MHC2. Linfócito B também expressa molécula MHC de classe 2. E eles também funcionam como um APC. Embora não seja classificada como parte do sistema imune inato. Além disso, algumas outras células podem expressar moléculas de MHC de classe 2 e podem funcionar como APC. Células epiteliais do timo. As células do timo também funcionam como APC. Por quê? Porque as células de defesa que já fazem a fagocitose, elas vão migrando dentro do linfonodo, vão migrando dentro da corrente sanguínea até o timo, para que no timo seja ativada a célula T.
Agora vamos para a célula adaptativa e eu encerro aqui a aula. Uhum. Daqui a pouco eu vou colocar para você lá no grupo o link desses vídeos muito interessantes que você vai gostar, eu tenho certeza. Ainda mais você que tem filho adolescente, seu filho vai estudar isso no primeiro e no segundo ano. Então você vai estar craque para ensinar ele. Legal. Hã? Legal. É, legal. Porque essa parte é bem difícil mesmo. E Uhum. o desenho já ajuda. Você tem Netflix em casa? Tem? Lá? Então, eu vou colocar o nome lá, você vai ver. Células do Uhum. sistema imune adaptativo. Inclui os linfócitos B e T. Após exposição ao autismo, a célula B diferencia os plasmócitos, cuja função primária e a produção de anticorpos, similarmente, células T. Pode-se diferenciar em célula T citotóxica ou célula T auxiliar, das quais existem dois tipos, célula TH1 e célula TH2. Os vírus, os protozoários e os fungos, e os vírus, protozoário e fungo, são atacados por células T. Já as bactérias, elas são atacadas por células B. Tá? Isso é importante você saber, porque pode cobrar na prova. E falando sobre células sanguíneas, eu não sei se eles vão cobrar isso na prova de vocês, mas isso é importante. Eu já mandei isso no grupo, né? Uhum. Quais são as células sanguíneas? Hemácias. Todas as células que estão listadas aqui são produzidas na medula óssea. Tá? Hemácias, leucócitos, glanulares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, agranulares, linfócito B, linfócito T. O que são granulares? Cada célula, essas glandulares, tem um monte de pontinho dentro dela que, quando o patógeno entra nessa célula, esse pontinho aumenta a capacidade antimicrobicida dessa célula. Então, ela tem defesas dentro dela que ajudam na destruição do patógeno. Já agranulares, que são linfócitos B e T, não têm essas defesas. Plaqueta não é célula, é partícula que ajuda na composição do sangue. E é isso, eu vou terminar a aula por aqui. Já vou colocar o link do vídeo lá no YouTube do desenho, que eu tenho certeza que você vai gostar. Isso você vai entender o que eu estou falando. Às vezes a informação que eu estou dizendo é super ficar solto, mas o desenho vai te ajudar a fixar esse conteúdo. Tá bom? Obrigada, Leda. Se Nada, você não obrigada por entendeu explicar. nada, Obrigada a você por me explicar. Nossa, minha ligação está horrível. tá ouvindo? Tô te ouvindo. Você entendeu? Você tem alguma dúvida? Quer que eu te explique de um outro jeito? Não, deu para entender. Agora aqui, mas é estudar mesmo, é ler, estudar. Porque tem coisa aqui que não tem jeito, tem que gravar. Tem, infelizmente. Tem que gravar, tem que estudar, não tem para onde correr, não. Mas tá, eu gostei aqui do estudo dirigido. Eu também fiz um.